Bem, agora nós vamos tratar de alguns casos de concordância nominal. Falamos até agora de concordância verbal, a concordância do verbo com o sujeito. Concordância nominal, concordância entre nomes. E quando se fala em nome em gramática, pensa-se no quê? No substantivo, que é nome, né? E nos seus amiguinhos, nos seus parentes, nos seus filhinhos, né? As palavras que têm relação direta com o substantivo, que podem modificar o substantivo. Então, quando se fala de concordância nominal, fala-se essencialmente da concordância entre o substantivo e uma palavra que modifica ou que modifique esse substantivo. Essencialmente, concordância entre o substantivo e o adjetivo. Também entre o substantivo e o pronome e tal, mas essencialmente, quando se fala de concordância nominal, o grosso da conversa é sobre a concordância do adjetivo com o substantivo. E aí, é claro, caso básico, substantivo e adjetivo concordam. Então, azeitonas pretas, não é? Azeitonas pretas, sapatos pretos, não é? Isso é mais do que básico, todo mundo sabe. A coisa começa a se complicar quando a gente tem dois substantivos e um adjetivo, né? A coisa já começa a se complicar. Então, se eu disser para você, por exemplo, ele age com calma e rigor, eu poderia parar a frase aí. Poderia dizer, ele age com calma e rigor, ponto. Né? Ou seja, ele age calmamente e age rigorosamente. Quando ele age, ele manifesta calma e manifesta rigor. Mas eu quero qualificar, quero adjetivar, quero colocar um adjetivo. A gente quer dizer que a calma é britânica e que o rigor é britânico. Para não repetir, age com calma britânica e rigor britânico, para não repetir o adjetivo, a gente usa o adjetivo uma vez só, mas como? No plural. Porque calma e rigor, 1 mais 1, 2, 2, plural. O problema é que calma é palavra feminina e rigor é palavra masculina. E aí predomina o masculino, calma e rigor britânicos. Calma e rigor britânicos ou rigor e calma britânicos. Ele age com calma e rigor britânicos, ele age com rigor e calma britânicos. Outra opção, fazer a concordância só com o substantivo mais próximo. Ele age com calma e rigor britânico, ele age com rigor e calma britânica, certo? Só que aí não há mais a mesma clareza que há na concordância feita no plural. Quando eu digo ele age com calma e rigor e calma britânicos, não há dúvida, a calma é britânica e o rigor é britânico. Quando eu digo ele age com calma e rigor britânico, ou ele age com rigor e calma britânica, a concordância é correta, mas a mensagem não é clara. Por quê? Porque calma e rigor britânico ou rigor e calma britânica, eu não sei se tudo é britânico ou se só o último é britânico. Nesses casos, se você quiser que efetivamente os dois substantivos sejam qualificados, opte pelo plural. Se você quiser que só um seja qualificado, inverta a ordem. Ele age com calma britânica e rigor, ele age com rigor britânico e calma. Pronto. Com isso, você deixa claro que só um é britânico ou que os dois são britânicos. Tudo bem? Isso vale para o adjetivo, que se refere a dois ou mais substantivos e vem depois, né? Depois dos substantivos. Quando o adjetivo vem na frente, normalmente a concordância é feita com o mais próximo, né? Que belas pernas e boca ela tem. Que bela boca e pernas ela tem. Não se dirá que belas boca e pernas ela tem, né? Não se dirá que belos nariz e pernas ela tem. Não. Dir-se-á que belo nariz e pernas ela tem, que belas pernas e nariz ela tem. Adjetivo anteposto, concordância feita normalmente com o mais próximo. Bom, aí vem os detalhes, e os detalhes você tem lá algumas particularidades. Vá lá para o livro, por favor, leia tudo que está escrito ali em relação a essa questão e você vai aprender um pouquinho mais. Você gosta de cinema? Eu gosto muito do cinema brasileiro e gosto muito do cinema italiano. Pois bem, eu não quero repetir essa coisa toda, quero dizer da forma mais condensada possível. Vou usar, por exemplo, o verbo apreciar e vou usar
a palavra cinema uma vez só. Eu aprecio o cinema brasileiro e o italiano. Eu aprecio os cinemas brasileiro e italiano. Como é que fica isso? Pois é, chegou a hora então de falar sobre a presença de dois adjetivos em relação a um substantivo. Falamos já do contrário, né? Falamos de dois substantivos e um adjetivo. Agora o contrário, dois adjetivos e um substantivo, né? Então, eu deixei uma pergunta para você. Eu aprecio o cinema brasileiro e o italiano, aprecio os cinemas brasileiro e italiano. E aí? Você chegou a que conclusão? Você chegou à conclusão de que as duas formas são perfeitamente possíveis. Quando eu digo aprecio o cinema brasileiro e o italiano, deixo subentendida a palavra cinema, aprecio o cinema brasileiro e o cinema italiano, só não repito a palavra cinema. Quando eu digo aprecio os cinemas, né, eu já pluralizei o substantivo, mas é um cinema A e um cinema B. Aí o adjetivo vai ficar no singular, ou melhor, os adjetivos vão ficar no singular, os cinemas brasileiro e italiano. Esse tipo de construção é muito comum quando se fala do encontro de chefes de Estado, de chefes de governo. Então, o presidente uruguaio e o chileno se encontraram ontem em tal lugar. O presidente uruguaio e o chileno se encontraram ontem em tal lugar. Os presidentes uruguaio e chileno se encontraram em tal lugar, né? Então, aí, de novo, a mesma história. Ou eu ponho o substantivo no singular, com artigo no singular, o presidente, ponho o adjetivo seguinte, no singular, repito o artigo lá, o presidente uruguaio e o chileno, ou eu ponho o substantivo no plural, os presidentes, e os dois adjetivos no singular, os presidentes uruguaio e chileno. Esse é o procedimento, tanto faz, você escolhe, você faz da maneira que achar mais interessante, tanto faz, você que escolhe, você que decide. Bem, agora eu quero trocar duas palavrinhas sobre numerais, os numerais ligados a um substantivo. Imagine o seguinte, você trabalha num edifício comercial, um edifício alto, muitos andares, e dois dos andares serão interditados temporariamente para uma reforma, né? O 7º e o 8º andar, ou o 7º e o 8º andares serão fechados, serão interditados por X tempo para uma reforma. As duas construções existem, as duas construções têm registro, você pode optar por uma ou por outra, é indiferente. O 7º e o 8º andar, o 7º e o 8º andares. As duas construções são possíveis. Isso a gente vê muito em nome de escola, escola de primeiro e segundo grau, primeiro e segundo graus, né? Então eu tenho dois numerais ordinais, né? Primeiro, segundo, 7º, 8º, e aí eu tenho o substantivo flexionado no plural ou posto no singular. As duas construções são absolutamente possíveis. Bem, agora vamos ver alguns casos de concordância nominal, palavrinhas chatinhas, aquelas que deixam muita gente em dúvida. Vamos começar pela palavra mesmo. Imagine o seguinte, mãe e filha pequena, estão no restaurante, chegou a comida, o garçom quer servir, a mãe diz, não, nós mesmas nos servimos, nós mesmas, não é? Nós mesmas nos servimos e não nós mesmo nos servimos, tudo bem? Se fosse a mãe e o filho, né? Ou se fosse o pai, ou seja, se houvesse um elemento masculino ali na história, a pessoa que viesse a falar diria, nós mesmos nos servimos, predomina o masculino se houver pelo menos um elemento masculino, tudo bem? Então, nós mesmas nos servimos, nós mesmos nos servimos. Elas mesmas fizeram
o trabalho. Eles mesmos resolveram o problema. É bom lembrar que a palavra mesmo pode ter o sentido de realmente, e aí ela não varia. Elas fizeram mesmo isso? Elas fizeram realmente isso? Aí é outra história, é outro caso, muda tudo, e aí você não vai flexionar a palavra mesmo. Vamos passar agora para o agradecimento em português. Obrigado, obrigada. Existe uma lenda que não deve ser levada a sério. Qual é a lenda? Muita gente acredita nessa lenda. A forma obrigado, obrigada, a escolha depende da pessoa a quem se faz o agradecimento. Apague isso da sua memória. A escolha da forma obrigado ou da forma obrigada depende de quem faz o agradecimento e não de quem recebe. Ou seja, um homem vai dizer obrigado a quem quer que seja e uma mulher vai dizer obrigada a quem quer que seja. Então, eu agradeço dizendo obrigado a quem quer que seja, a um homem, a uma mulher, a 30 mil mulheres, a 30 mil homens, eu vou dizer obrigado. E uma mulher vai dizer obrigada a quem quer que seja. A mulher vai dizer obrigada. Há situações particulares que merecem comentário. Se um homem agradece em nome de um grupo, se ele usa a primeira do plural, porque nós isso, nós aquilo outro, e agora só nos resta dizer obrigados, porque nós estamos obrigados, nos sentimos obrigados a retribuir o favor que nos fizeram, a retribuir, em suma, seja lá o que for, aquilo que nos fizeram. E a mulher, se agradecer, imagine uma equipe de vôlei, de basquete, de futebol, uma equipe feminina, a capitã fala em nome dos jogadores e ela usa a primeira pessoa do plural, porque nós isso, nós aquilo, nós nos sentimos orgulhosas, nós somos muito esforçadas, nós isso, nós aquilo, e agora só nos resta dizer obrigadas, muito obrigadas. Nós estamos obrigadas, nós nos sentimos obrigadas a retribuir o que nos deram, o que nos ofereceram e por aí vai. Ficou claro? Outro caso, a palavra anexo. Normalmente, naquelas mensagens, naqueles e-mails, naqueles comunicados que correm na linguagem comercial e tal, normalmente há dois erros. Dois erros. O verbo seguir, que aparece muitas vezes, e o adjetivo anexo. É muito comum a gente encontrar a seguinte mensagem: segue anexo às faturas, segue anexo às datas, segue anexo às notas fiscais. Dois erros: erro de concordância verbal, erro de concordância nominal, porque as faturas seguem anexas, portanto, seguem anexas às faturas, seguem anexas às notas fiscais, seguem anexas as fotos, seguem anexos os comprovantes, seguem anexos os documentos. Tudo bem? Agora, se você puser a preposição em anexo, aí adeus. A expressão em anexo não sofrerá alteração. Ou seja, seguem em anexo as notas fiscais, seguem em anexo os comprovantes. Kit, o adjetivo kit, estar quites. Uma pessoa está quite. Eu estou quite, eu não estou quites, coisíssima nenhuma, eu estou quite, você está quite. Nós estamos quites, eles estão quites, tudo bem? Então, uma pessoa só, quite. Ele não está quite com a justiça eleitoral, ele não está quite com o serviço militar, né? Ele está ou não está quite. Nós estamos quites, eles estão quites. O caso da palavra meio, na língua do dia a dia, é muito comum, e até em registros literários clássicos, é comum a flexão de meio em frases como ela está meia cansada, ela está meia nervosa, e por aí vai, está meia tensa, está meia esgotada e por aí vai. No português formal moderno, age-se com meio, nesse caso, quando modificam o adjetivo, né? Age-se como se age com a palavra muito. Ela está muito cansada, está meio cansada, está muito nervosa, está meio nervosa. Né? Elas estão muito cansadas, elas estão meio cansadas, elas estão muito nervosas, elas estão meio nervosas. Quando a palavra meio modificar um substantivo, aí sim haverá flexão. Meia hora, 2:30, meio-dia e meia. Meio-dia e meia significa meio-dia e meia hora. A que horas vai começar o jogo? Às 4:30.
ao meio-dia e meia. Eu pedi meia porção. Eu pedi meia porção. Pedi 2 meias porções. 2 meias porções. Bastante. Bastante tem plural? Tem plural. Ao pé da letra, bastante significa que basta. Não há dinheiro bastante. Não há livros bastantes. Não há livros suficientes. Então, bastantes pode ser sinônimo de suficientes. Não há livros bastantes, não há livros suficientes. E bastantes pode ser sinônimo de muitos ou muitas. Havia muitas pessoas na sala, havia bastantes pessoas na sala. As pessoas, em geral, não aceitam o plural de bastante nesse caso. Quando bastantes quer dizer muitos ou muitas, as pessoas acham isso esquisito, né? Se você achar esquisito, se você não gostar, se isso deixar você assim meio, né, inquieto, mas será que é isso mesmo? Troque, diga que havia muitas pessoas, que havia muitos alunos, mas se quiser usar bastante, vai ter que pôr no plural. Havia muitos alunos, havia bastantes alunos. É claro que se os alunos estavam muito ansiosos, eles estavam bastante ansiosos. Não vá exagerar na flexão de bastante. Imagine o seguinte, um dia de calor, muito calor. Alguém vem e oferece a você um prato de sopa, aquela sopa fumegante, pegando fogo. O que é que você vai dizer? Sopa no calor? Sopa é bom no frio. Sopa é bom. Sopa é palavra feminina, mas nós não dizemos sopa é boa no frio. Dizemos sopa é bom. Tomamos sopa no sentido genérico, não determinado. Note que não há nenhuma palavra determinando a palavra sopa. Eu não disse a sopa, eu não disse esta sopa, eu não disse sua sopa, eu não disse aquela sopa, porque se eu dissesse a sopa, esta sopa, sua sopa, aquela sopa, é boa. A sopa é boa, esta sopa é boa, nossa sopa é boa, aquela sopa é boa. Mas sopa é bom. É bom sopa no frio. É boa a sopa. Pronto, é a mesma coisa. É bom, é preciso, é necessário, é proibido. Não é? Então, é necessário calma, assim como é bom sopa. Faça o paralelo, é a mesma coisa. É bom sopa, é necessário calma. É necessária a calma. Calma é necessário, a calma é necessária. Tudo bem? Então, isso vale para todos esses processos. É proibido entrada, é proibida a entrada. Tudo certo? Vá por aí, faça o paralelo que você chega lá tranquilamente. E se não houver verbo? Né? Entrada proibida, claro. Entrada proibida. Aí, obviamente, a concordância é feita, o adjetivo com substantivo, entrada proibida. A entrada é proibida, é proibido entrada. Entrada é proibido. A entrada é proibida. É por aí. Tome cuidado com 3 palavrinhas. 1000, milhar, milhão. 1000, milhar, milhão. E o que acontece? Vamos lá. 2.000 reais. 2.000 libras. Tudo bem? Gastei 2.000 libras. Gastei 2.000 reais. Tudo bem? Agora, eu não gastei 2 milhões de libras. Eu gastei 2 milhões de libras. Gastei 2 milhares de libras. Então, o que acontece? A palavra 1000 é neutra. Ela depende do elemento que a modifica antes. 2.000 reais, 2.000 libras. Eu vou ter 2 porque eu tenho reais, 2.000 reais. Eu vou ter 2 porque eu vou ter libras, 2.000 libras, né? 2.000 pessoas. Tudo bem? Né? Agora, eu digo 2 milhares de reais, 2 milhões de reais, 2 milhares de libras, 2 milhões de libras. 2 milhões de libras. Eu estou dizendo isso por quê? Porque de vez em quando a gente liga a televisão e diz, né, as várias milhões de doses, não. Né? As milhões de doses, não.
os milhões de doses. Assim como eu digo 2 milhões de libras, não digo 2 milhões de libras, os milhões de doses. Os milhões de doses. A concordância é feita com a palavra milhão, com a palavra milhões, e a palavra milhão é masculina. A mesma coisa acontece com milhar. Esses milhares de doses, e não essas milhares de doses. Parece que a língua se encaminha rapidamente para a transformação da palavra milhar e da palavra milhão, transformação dessas palavras em neutras. É cada vez mais comum a gente ouvir, né, essas milhares de doses. É cada vez mais comum. Mas os dicionários ainda não abonam isso, não registram isso, não acolhem isso. Por quê? Porque, teoricamente, nos documentos em que se faz a abordagem, em que se faz a triagem, não há ainda esse tipo de forma, de utilização dessa forma. Então, eu digo a você que ainda vale a pena, se você quiser seguir o padrão estritamente formal e se quiser ter apoio dos dicionários, ainda vale a pena usar milhar e milhão como formas masculinas. Os milhares de doses, os milhões de mulheres. Pode parecer estranho, mas é o que encontra abrigo nos dicionários e nas gramáticas. Bem, nós vimos aqui alguns casos de concordância, palavrinhas daquelas chatinhas, há outras, né? Todo poderosa, não é toda poderosa, pseudo, né? Pseudo atriz, não é pseudo-atriz, ileso, e vulgo, e alerta, e caro, barato, que é o caso interessante, aquele caso da palavra possível, as mais belas possíveis, ou mais belas possível, ele quer ficar a sós e tal. Vá para o livro. Eu aqui já dei uma super resumida e já dei a você as formas possíveis e tal, mas vá para o livro, confira ali, não deixe de ver todos esses casos que são muito, muito importantes. Para encerrar este volume sobre concordância, tratamos de concordância verbal e nominal, eu vou tratar de um caso que vai pelos dois caminhos, tem a ver com concordância verbal e com concordância nominal. Os pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Como fica a concordância com esses pronomes? Então imagine o seguinte, você vai conversar com uma autoridade, com o governador do estado, por exemplo, que é homem, né? E você, para o governador, usa a palavra excelência, a forma Vossa Excelência, né? Você pergunta o quê? Vossa Excelência está cansado ou Vossa Excelência está cansada? A concordância é feita com a palavra excelência ou com o ser que o pronome representa? A concordância é feita com o ser que o pronome representa. Vossa Excelência está cansado. Claro, se eu me referisse a uma mulher, se eu conversasse com uma governadora e não com um governador, aí eu perguntaria, Vossa Excelência está cansada? Então, a concordância nominal, o adjetivo, a concordância é feita com o ser representado e não com o pronome de tratamento. Em termos de concordância verbal, eu lembro que o verbo fica na terceira pessoa, no singular ou no plural, dependendo da situação. Então, se eu me dirijo, por exemplo, a lá um encontro de governadores e há uma rodinha, naquela rodinha há 3 governadores, todos homens, ou um homem pelo menos, eu vou dizer, Vossas Excelências estão cansados? E não Vossas Excelências estais, porque muita gente vê lá vossas, bom, vossas, vós estais, não estais, não estais coisíssima nenhuma. Vossas Excelências estão, Vossa Excelência está. Uma dica infalível. Encontrou lá um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, ou Vossas Excelências, Vossas Senhorias. Vossas Santidades não dá, porque Papa é um só, né? Tá? Vossas Magnificências, você sabe que magnificência é o pronome que se usa para o reitor. Se você vai falar com 2 ou mais reitores de universidades, né, você vai usar Vossas Magnificências. Em suma, você vai usar um pronome de tratamento, qualquer que seja, é simples. Faça de conta que ali está a palavra você, se for singular, ou a palavra vocês, se for plural. Então, Vossas Excelências, vocês estão. Vossa Excelência, você está. Faça a concordância exatamente como faria se houvesse ali a palavra você ou a palavra vocês. Os pronomes também merecem cuidado. Vossa Senhoria sabe que na última carta que lhe
enviamos, tentamos convencê-lo a aceitar a proposta X. Vossa Senhoria sabe que, na última carta que lhe enviamos, o lhe, terceira pessoa, tentamos convencê-lo a aceitar. Certo? Então, Vossa Senhoria sabe que na última carta que vos enviamos, tentamos convencer-vos, nada disso. Faça de conta que está lá a palavra você. Você sabe que na última carta que lhe enviamos, tentamos convencê-lo. Por que lhe e por que o, que vira lo, isso você aprendeu no volume relativo ao emprego de pronomes e pode também ver no volume relativo à regência. É por aí. Pois é, a conversa sobre concordância é longa, não é? Isso porque eu não falei aqui de todos os casos, pedi a você que voltasse lá para o livro e visse outros casos. E eu torno a pedir, tanto em relação ao que eu não disse, ou seja, os casos que eu não comentei aqui, quanto em relação aos casos que eu comentei. O livro é fundamental. Volte para o livro, volte para o DVD, faça aí o iriri, né? Vai e volte e veja lá quantas vezes você achar que deve ver, leia quantas vezes achar que deve ler, faça o jogo, faça o encontro, a ponte. O importante é você aprender. Espero que tenha aprendido muito neste volume relativo à concordância. Até breve.